Livro de Gênesis, capítulo 1. No princípio, Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Então Deus disse: haja luz, e houve luz. E Deus viu que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia e chamou as trevas noite. E houve tarde, manhã, o primeiro dia. E Deus disse: haja um firmamento no meio das águas, separação entre águas e águas. E Deus fez o firmamento e a separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas acima do firmamento. E assim aconteceu. E Deus chamou o firmamento de céus. E houve tarde, manhã, segundo dia. E Deus disse: ajunte-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça porção seca. E assim aconteceu. E Deus chamou a porção seca terra, e o ajuntamento de águas chamou mares. E Deus viu que isto era bom. E Deus disse: que a terra produza relvas e ervas que deem sementes, árvores frutíferas que dê frutos segundo a sua espécie, e cuja semente esteja no fruto sobre a terra. E assim aconteceu. E a terra produziu relva e ervas que davam semente segundo a sua espécie, e as árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. E houve tarde, manhã, o terceiro dia. E Deus disse: e haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e seja eles para sinais, para estações, para dias e anos. E sirvam-se de luzeiro no firmamento dos céus, para iluminar a terra. E assim aconteceu. E Deus fez os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. E fez também as estrelas, e colocou no firmamento dos céus para iluminarem a terra, para governarem o dia e a noite. E fizeram separação entre a luz e as trevas. E Deus viu que isso era bom. E houve tarde, manhã, do quarto dia. E Deus disse: que as águas sejam povoadas por enxames de seres vivos. As aves voam sobre a terra e sobre o firmamento dos céus. E assim Deus criou as grandes criaturas marinhas e todos os seres vivos que se movam,
os quais povoaram as águas segundo as suas espécies, todas as aves segundo as suas espécies. E Deus viu que isso era bom. E Deus abençoou, dizendo: sejam fecundos, e multipliquem-se, e encham a água dos mares, e na terra se multipliquem as aves. E houve tarde, manhã do quinto dia. E Deus disse: que a terra produza seres vivos conforme a sua espécie, animais domésticos, animais que rastejam, animais selvagens, segundo a sua espécie. E assim aconteceu. E Deus fez os animais selvagens, segundo a sua espécie, e os animais domésticos, conforme a sua espécie, e todos os animais que rastejam sobre a terra, segundo a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. E Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra, e sobre todos os animais que rastejam pela terra. E assim Deus criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus o criou. E o homem e a mulher os criou. E Deus abençoou e disse-lhes: sejam fecundos, multipliquem-se, enche a terra, sujeite-na, tenha domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo animal que rastejam pela terra. E Deus disse ainda: eis que lhe tenho dado todas as ervas que dão sementes e se acham na superfície da toda a terra, e todas as árvores em que há frutos que dê semente. Isso servirá de alimento para vocês e para todos os animais da terra, e todas as aves dos céus, e todos os animais que rastejam sobre a terra, e que há fôlego de vida, e toda a erva lhe servirá de alimento. E assim aconteceu. E Deus viu que havia feito, e eis que era muito bom. E houve tarde, manhã do sexto dia.